Nos últimos domingos nós estávamos estudando a palavra, como nós devemos ler, meditar, alguns princípios e regras com as quais nós devemos nos aproximar da Bíblia, que é a palavra de Deus. E demos um intervalo num estudo que nós estávamos fazendo no Evangelho de João. E nós precisamos sempre nos lembrar, apesar de estarmos falando da palavra a todo momento, que tudo que nós cremos, fazemos, como vivemos, deve ser regido somente pelas Escrituras. E hoje nós vamos retomar nossa caminhada com o Senhor Jesus, com seus discípulos. E se Ele permitir, ainda nós temos um bom caminho para percorrermos. Se você quiser, não pôde participar, nossos estudos, todos os estudos do Evangelho de João estão lá disponíveis na nossa página no YouTube. Esse título aí, o que tem a ver isso com o Evangelho de João nesse estudo? É claro que teve certa influência pelo momento que nós estamos vivendo, mas normalmente quando eu vou meditar na palavra, em um estudo expositivo, eu procuro ler o texto e, dependendo do tempo que nós temos e do tamanho da perícope, que é um trecho da Escritura que você pode começar e terminar sem, como é uma carta, deveria ser estudada do início ao fim, mas nós não temos tempo, então a gente procura fazer separar um texto, uma passagem que não perca o sentido. E lendo o texto e meditando e pedindo para o Senhor falar comigo, eu fui vendo e por isso então eu pensei nesse tema, porque há um momento na leitura que isso ficou muito forte no meu coração, que é: quem é o nosso governante? Todos aqueles que creem sabem quem é, mas às vezes, e especialmente em momentos como esse, parece que nós nos esquecemos disso. E eu gostaria que nós considerássemos, à luz da palavra, quem é aquele que nós cantamos, que governa o universo. E podemos ver isso um pouco na palavra, no texto que nós vamos ler. Irmãos, uma consideração muito importante, eu conversava isso até com a minha filha hoje, perguntando se ela está lendo a palavra e com regularidade. Mas que é importante que nós nos aproximemos da Escritura como ela é, a palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra, irmãos, é Deus falando. É literalmente Deus falando. E isso deve nos causar alegria, porque nós podemos, aqueles que creem em Cristo, ouvir Deus falar, mas também temor. Isso também deve nos levar a: Senhor, eu não quero ler esse livro apenas para adquirir conhecimento, mas eu quero Te conhecer, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor trate comigo. E nós precisamos ter isso nas nossas mentes e no nosso coração, irmãos. Todas as vezes que nós vamos para a palavra de Deus, nós queremos ouvir Deus falar, nós não queremos informações a respeito de Deus, nós queremos conhecer o Deus da palavra. No último estudo, então, nós vamos voltar lá para o capítulo 7 do Evangelho de João, e nós tratamos do versículo 40, que eu vou ler com vocês novamente. João, Evangelho de João, versículo 40, e nós vamos retomar a partir daqui. Ouvindo as suas palavras, alguns do povo disseram: certamente este homem é o profeta. As pessoas, a multidão,
ouvindo suas palavras de Jesus. E algumas daquelas pessoas disseram, por causa dos ensinos de Jesus e do poder com que ele falava, ainda que não tivesse estudado aos pés de nenhum rabino, não precisava, ele é o autor da palavra, ele falava com sabedoria, com poder e propriedade. Então aquelas pessoas se admiravam do ensino e da palavra de Jesus, e alguns disseram, esse homem é o profeta. Talvez pensando em algum outro profeta que viria, assim como aqueles do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel. E nós precisamos retomar, lembrando que Jesus está no templo em Jerusalém. Se você nunca viu uma imagem, hoje nós temos Bíblias que têm às vezes imagens que reproduzem o templo. Quando a gente fala de templo, parece que é um lugar fechado. Tinha uma parte que era fechada, mas também havia uma grande parte aberta, quando as pessoas tinham acesso. E Jesus estava provavelmente na escadaria daquele templo, e falando para pessoas ali, lá em Jerusalém. E a gente volta um pouquinho no versículo 14, que nos lembra e nos localiza nesse lugar onde Jesus está. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E aí então ele está aqui falando, e aquelas pessoas ouvindo e falando, ele é o profeta. Jesus, ele ele estava na Galileia, em Cafarnaum, se nós lembrarmos um pouco, os seus discípulos e a sua família vão para a festa e ele fica, e pouco tempo depois ele vai, e aí então ele chega ali, naquela momento de festa. Os judeus tinham 3 nesse momento, era a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, e os judeus celebravam 3 grandes festas, os tabernáculos, a Páscoa e o Pentecostes. E Jesus então vai para lá, e naqueles dias, judeus de várias partes do mundo iam para Jerusalém para celebrar, e como eram vários dias, cada uma dessas festas normalmente tinha 7 ou 8 dias, eles passavam bastante tempo lá, e era um momento que Jerusalém ficava cheia de gente, de judeus de vários lugares do mundo, e que iam então para lá para celebrar essa festa. E Jesus então vai lá e está ensinando. E o que ele está falando? Nós já vimos, ele está falando dele, que as escrituras testificam ou testificavam dele, as escrituras apontavam para ele, então a mensagem de Cristo era ele mesmo. Nós vimos que essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas estavam em dúvida sobre quem ele era, ouvindo as verdades e a sabedoria com que ele ensinava, e que era incomparável com qualquer outro, o que dirá então dos fariseus. Eles disseram, esse homem é o profeta. E aqui então nós vamos retomar para o que o povo estava dizendo. Outros estavam vendo nele uma outra figura, que está aí a partir do versículo 41, capítulo 7, nós vamos então retomar, nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 53, mas vamos aos poucos, para a gente poder andar e meditar no texto, para poder, pela graça de Deus, compreendê-lo. Versículos 41 a 43 do capítulo 7 de João, diz assim, alguns disseram o profeta, e aí diz assim, outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por Jesus fazer milagres, muitos milagres, e por ensinar a palavra com poder,
Alguns vão pensar que ele seria um profeta. E qual o significado primeiro da palavra profeta? Um profeta é alguém que traz a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Mas outros então chamavam ele de o Cristo. O Cristo é, como nós cantamos, é o ungido ou o Messias. Ungido, Messias, o Cristo. O Messias é no hebraico, que o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E no Novo Testamento a palavra Cristo é o Messias. E o Messias era a grande esperança de Israel. Os judeus esperavam a vinda do Messias, do Salvador daquele povo. Durante séculos eles esperavam esse Messias. Nós já vimos e falamos várias vezes isso nos textos e, por exemplo, nos estudos sobre a Bíblia, como o objetivo da Bíblia é apontar para Cristo. E aí vem a pergunta: mas se eles esperavam tanto, por que eles não creram em Jesus como Messias? Nós já vimos isso. Eu espero que você que congrega conosco tenha compreensão disso, de que uma pessoa só pode crer que Jesus é o Messias, o Cristo, se o Espírito Santo de Deus revelar. Caso contrário, ela nunca vai ver isso. Mas isso não significa que não seja necessária comprovação bíblica, porque o Espírito Santo vai usar a Bíblia para mostrar quem é Jesus, quem é o Cristo. Para que o Messias pudesse ser identificado, ele precisaria ser identificado de acordo com o quê? Com a Escritura. E aqueles homens tinham a Escritura, mas eles não conseguiam ver, porque precisavam do Espírito Santo para vivificar a Escritura, então eles lerem. Mas o Espírito Santo, isso é muito importante, jamais age à parte da Escritura, porque foi ele quem inspirou a Escritura. Então, é necessário que o Espírito Santo ilumine a Escritura, para que então nós possamos verdadeiramente ver que Jesus é o Cristo. E aquelas pessoas estavam tentando adivinhar: será que ele é o profeta? É o Cristo. A palavra diz que Jesus faria sinais. Isaías disse que ele viria e que ele levaria sobre si as nossas enfermidades. E Jesus está fazendo o quê? Está curando pessoas. Moisés falou que ele viria um profeta semelhante a ele, alguém que pregaria a palavra. E Jesus estava cumprindo a Escritura. Que ele descenderia de uma virgem, e isso aconteceu. Que ele seria descendente de Davi, e isso aconteceu por parte de Maria, que em sua genealogia, ela era descendente de Davi. Mas como eles não conseguiam ver tudo isso? Olha só a prova clara em Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, uma dessas inúmeras profecias que apontam para Cristo. Miqueias escrevendo aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E olha o que o texto diz. O profeta Miqueias falando do Cristo. Diz assim, Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus está falando, por meio de Miqueias, de onde o Cristo viria, da cidade de Belém. E ele especifica Belém Efrata, porque havia uma outra Belém de Zebulon. Para não ter dúvida de onde ele viria, Belém, a cidade de Davi. Quem é esse homem que viria? As origens dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, ele não tem origem, ele sempre existiu. O Cristo que se fez homem, sempre existiu, o Filho de Deus.
Jesus agora, ele está aqui em Jerusalém, e lembra que eles estavam discutindo, mas o Cristo, ele não vem de Belém? Esse homem veio da Galileia. Ele não veio? Ele veio de onde? Naquele momento, ele tinha vindo de Cafarnaum, do estado da Galileia, para pregar. E outra, ele passou a vida dele toda lá na Galileia. A família dele era de lá. Então eles estavam, mas esse homem veio da Galileia, então ele não é o Cristo. Será que ele não era o Messias? Vamos ler Lucas, capítulo 2, os versículos 4 a 7 e depois os versículos 9 a 11. Lembra que eles estavam questionando, porque às vezes que Jesus foi para Jerusalém, ele vinha sempre realmente da Galileia, do estado da Galileia. Mas ele nasceu lá. Lembra que o profeta Miqueias anunciou o nascimento dele em Belém. E aqui nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 4 a 7, 9 a 11, diz assim: E subiu também José da Galileia, o pai de Jesus, que era natural de lá, da cidade de Nazaré, ele subiu à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 9: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que povo? Aquele que esperava o Messias. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A profecia de Miqueias estava sendo cumprida naquele exato momento. O que faltava para eles? Examinar a Escritura. Mas não somente isso, a iluminação do Espírito para crer na Escritura. José era de Nazaré, mas quando Maria estava para dar à luz, eles foram então para a cidade que estava anunciada pela direção do Espírito. Eles foram para o cumprimento do Deus que governa o universo. Depois do nascimento de Jesus, eles voltam então para Nazaré e ele passa toda a sua infância e juventude lá. Ele cresceu naquela cidade, mas ele não nasceu lá. É uma evidência bíblica de que ele é o Messias. E aqui a gente pode ter uma aplicação para nós desse texto. O que faltou para aquelas pessoas? Conferir na Escritura. O que falta para a igreja hoje? Conferir na Escritura. Falou de Jesus, pode ser quem for. Tem que estar detalhado na Escritura. O Jesus verdadeiro é o Jesus da Escritura. É o Jesus de toda a Escritura. É o Jesus que ama, é o Jesus que ama pecadores, é o Jesus que é misericordioso, é o Jesus que é cheio de graça, mas é o Jesus, e a gente tem que colocar esse mas também, porque muitos estão falando de um Jesus que não entra nesses atributos que ele tem, que é um Jesus santo, que chama ao arrependimento, que julga e que condena. É o Jesus de toda a Bíblia. Alguns pontos ele identificavam Jesus, mas outros não. Porque é claro que faltou a direção do Espírito. Eles rejeitaram. Mas eles tinham a Bíblia para comprovar que Jesus, aquele homem, o carpinteiro que cresceu
em Nazaré, havia nascido na cidade de Davi. Ainda assim, apesar das evidências, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Por quê, irmãos? E aqui é importante e é fundamental que nós vejamos duas verdades inquestionáveis da palavra: soberania de Deus, responsabilidade humana. A soberania de Deus nunca isenta a responsabilidade humana. Aqueles homens, se eles examinassem nas Escrituras, eles eram responsáveis por examinar e por saber que aquele Jesus, aquele carpinteiro de Nazaré, era sim nascido na cidade de Belém. Mas não fizeram isso. Eles eram responsáveis. Mas havia outra identificação que eles não queriam em Jesus. E aí é que, a partir desses versículos, é que eu coloquei o tema. O que os judeus queriam era que Jesus fosse um rei que impusesse o seu poder. Eles queriam um governador político que exercesse poder, um guerreiro como Davi, um libertador político. Pois o Messias, de acordo com a promessa das Escrituras, governaria Israel, de acordo com o próprio Miqueias. Aí Jesus não se encaixa. Todos ouviram desse rei, da promessa desse Messias, e todo mundo, inclusive o Império Romano, tinha receio dele. E se essa profecia for verdade? E quando esse homem surgir para guerrear contra nós? Porque todo mundo conhecia a história de Israel, de Deus libertando e fazendo sinais. Era uma história conhecida no mundo. Lembra de Herodes matando crianças? Parece que nasceu aí o Messias. Vou matar as crianças. Não foi isso? Eles ouviram. Qual foi a decepção de Judas Iscariotes? Judas queria um rei político. Ele queria um Messias que tirasse-os do domínio do Império Romano. Os judeus queriam um rei. Eles não queriam mais ser dominados por Roma. É impressionante que João Batista, quando está preso, ele fica na dúvida. Já há alguém que crê. Será que é ele mesmo? E os apóstolos, irmãos? Os apóstolos esperavam isso. Olha o que texto de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz. E aqui não tem como fugir. Aqui Jesus já ressuscitou dos mortos. Jesus está voltando para o céu já. Eles andaram com Jesus por 3 anos. E Jesus está trazendo para eles suas últimas palavras, falando para eles esperarem, os discípulos esperarem. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que eu envie o Espírito Santo para capacitar vocês para falar de mim, porque senão vocês vão fazer o que vocês estão fazendo agora, como o irmão Hélio leu, todo mundo foge de medo, porque na carne ninguém pode, no nosso poder ninguém pode fazer. E aí então, Atos capítulo 1, versículos 6 a 7 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, que eram os discípulos que estavam lá em Jerusalém, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, porque Jesus disse, ele iria voltar, e ele mandou esperar o Espírito Santo, e aí então eles estão pensando, Senhor, então restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Senhor, então que até agora o Senhor está aqui, a gente viu, mas até agora está do mesmo jeito, nós estamos sendo oprimidos pelo império, continua do mesmo jeito, o Senhor fez milagres, o Senhor veio para ser o Salvador, nós cremos no Senhor como Salvador dos nossos pecados, mas Senhor, quando o Espírito vier, então é nesse momento que o Senhor vai restabelecer o reino e vai nos tirar do domínio do Império Romano. E Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não cabe a vocês. Será que agora vai com um novo governo?
Agora a nossa fé está no novo governante. Irmãos, não é impressionante? Eles viveram 3 anos com Jesus. Eles viram que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Eles viram Jesus em sua humildade. Eles viram quando Pedro arranca a espada e vamos batalhar, vamos segurar esses homens. Guarda a espada, Pedro. Eles viram Jesus indo como, irmãos? Como ovelha muda diante os seus tosqueadores. Eles viram Jesus mandando amar inimigos. Mas, Senhor, a gente está sob o domínio desse império. O Senhor não vai fazer nada? Jesus disse para eles serem pacificadores. Eles não estavam entendendo, mesmo tendo crido em Cristo. E é isso que a gente fez durante algum tempo esses dias aí. O Messias, rei, governante, guerreiro, que vence o império do mal pela força e derrota os inimigos, era esse que eles queriam. E como ele não veio assim, vai para a cruz. Irmão, você consegue ver? Você consegue ter a dimensão? O Jesus carpinteiro, que tem um bando de gente insignificante seguindo. Não tem nem formosura, de acordo com o profeta. Sem poder político, que se humilha. Ah, não, esse é o Messias, eu não quero. Não é esse o Messias que os judeus queriam. Irmãos, e aqui mais uma aplicação. E nós, hein? Nós queremos um governo cristão? Nós queremos outro Messias? Ou você acha que homens ímpios, ainda que defendam algumas posições de ambos os lados, que se digam cristãos, vão fazer alguma coisa sem Cristo? Sem o Espírito Santo? Você acha que vale a pena levantar e brigar por isso? Sendo que o modelo do verdadeiro rei e verdadeiro governante é exatamente o oposto. Eu não estou falando para você não exercer como a gente, cada um de nós tinha que exercer o nosso direito, mas e aí? Irmãos, acaba aí. Ir além. Brigar entre irmãos. Por favor. Eu estou viajando, irmãos, ou eu estou vendo o Jesus que nós cremos. Como ele reagiu? E ele poderia, irmãos, quando Pilatos disse, você não sabe que eu tenho poder para matar? Aquela frase de Jesus é fantástica. Falou, você não teria nenhum poder se do alto não fosse lhe dado. Eu estou aqui porque eu quero. Porque eu vim para morrer, para salvar pecadores. Aí alguns vão dizer, mas então está tudo bem, vamos aceitar. E os que têm fome e sede de justiça? Jesus falou sobre isso também. Perfeito. Fome e sede de justiça, justiça de que forma? Qual é a justiça? Quando a palavra de Deus fala de justiça, de que justiça ela está falando? Se não há nenhum justo. Qual a justiça? Como injustos podem praticar a justiça? Não podem. Só quando crerem no justo. E quando creem no justo, seus valores, esperanças, expectativas em relação a esse mundo mudam, ou pelo menos deveriam mudar. Olha o que o Senhor disse diante de Pilatos. João, capítulo 18, versículos 33 a 36. O que está acontecendo aqui? Nós estamos adiantando um pouco.
Os fariseus queriam ver Jesus morto. Eles não poderiam matar ninguém, porque eles, ainda que havia o país Israel que tinha suas leis, eles não poderiam matar ninguém naqueles termos, e precisariam então de um aval do governo. E então eles vão falar com o governador. E então Jesus está diante desse governador. João capítulo 18, versículo 33 a 36 diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Pilatos também sabia da história. Ele sabia também que o governador antes dele mandou matar crianças com medo do rei dos judeus. Mas aí ele está vendo aquele homem sem expressão nenhuma. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Jesus é uma pergunta retórica, é claro que ele sabe. Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? Foram o seu povo, os chefes dos sacerdotes, que entregaram você para mim. O que é que você fez? Foi o seu povo que esperava o Messias que está te entregando para mim. Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Lembra que ele falou: você só pode fazer se o meu pai quiser. Se eu quiser fazer assim, eu acabo com tudo a hora que eu quiser. Mas ele veio para morrer. E aí então Jesus disse: se o reino dele fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora, o meu reino não é aqui. Agora. E já se passaram 2000 anos. O reino de Cristo não é aqui. Há duas verdades. Primeira é essa, que não é aqui. E segundo, que não é agora. Pode ser tradução, eu fui ver na versão, no original, e realmente esse agora está lá. Jesus está dizendo, por enquanto não é. E tem uma implicação para nós. Se não é para ele, não é para ser para nós. Se ele não lutou por isso, nós, como seus discípulos, tendo ele como governante e senhor das nossas vidas, não é nosso papel fazer isso. Um dia, esse Jesus que está ali, porque quer, por amor a nós que cremos, porque se houvesse algum impedimento, é claro que não, isso é uma hipótese que não existe, Jesus veio para morrer, nós não estaremos aqui como igreja de Cristo. Um dia, esse Jesus que vem em fraqueza, ele vai voltar em ira, em juízo, em vingança. Quem vai estabelecer o juízo? É ele, não somos nós. E aí ele vai estabelecer o seu reino. Nessa realidade, não. Em um novo céu, uma nova terra. Irmãos, a nossa pátria não é aqui. Pátria amada, muito menos idolatrada. Não idolatre ninguém. Você sabe que a palavra diz sobre isso. A nossa pátria não é aqui, porque o nosso rei não é daqui, o seu reino não é daqui, então a nossa vida e esperanças não podem estar aqui. E outra, isso não pode ser só um discurso. A gente é bom de discurso. Na prática, parece que não é bem assim. Voltamos lá para o texto. João 7, versículos 45 e 49. Só para nós nos localizarmos. Os fariseus e os chefes dos sacerdotes, eles ouviram de Jesus e mandaram os guardas que eles tinham para prender Jesus. Vai lá prender esse falso profeta aí. E aí então os guardas voltam e o texto diz, 7, 45, 49. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus,
os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Aí os fariseus ficam mais... Ele está, obviamente, nem vocês. Aliás, muito menos vocês. Aí os fariseus: será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus: por acaso alguém das autoridades e dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende a lei é maldita. Essa ralé creu, ou alguns. Os guardas do templo foram enviados para prender Jesus, mas quando eles chegam lá esperando a chance, para pregar, para prender Jesus, porque Jesus tem muita gente ouvindo, eles não vão fazer, tem que ser devagar. E aí eles estão lá e começam a ouvir o homem. E aí eles começam, não é possível, um homem que faz o que ele faz, que ensina o que ele ensina e que vive como ele vive, seja um falso profeta. Não é possível. Mas os fariseus falam assim: ninguém das autoridades creu nele. A base não é a Bíblia. A base é a autoridade eclesiástica. Se ninguém da autoridade eclesiástica não creu, então ele não vale. Aí o irmão João Calvino faz uma análise desse texto aqui. Quando a mera autoridade dos homens é sustentada sem a autoridade da palavra de Deus, ela não passa de fútil e nociva vanglória. Qual é a autoridade que aqueles homens tinham? Nenhuma. Mas eles eram os mais respeitados entre os judeus, os fariseus. Mas qual era a autoridade diante de Deus que eles tinham? Nenhuma. Hipócritas, irmãos, guardemos isso. Hipócritas nunca estão interessados na verdade. Nunca. E quando são confrontados, rejeitam. Se baseiam a sua religiosidade. Mas está falando de Calvino. Olha o que Jesus disse para esse mesmo grupo, Mateus capítulo 15, versículo 6. Olha o que esses homens faziam com a sua religião. E traga isso para a nossa realidade, para ver se nós estamos vendo isso hoje de maneira clara. Mateus 15, 6. Lembra que eles estão falando assim: vocês estão dando ouvido para esse homem aí? Ele não tem apoio nosso, respaldo da autoridade religiosa. Aí Jesus, Mateus 15, 6, Jesus diz assim: vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. O que vale a autoridade de vocês? Vale nada. Para Deus não vale. Vocês já viram isso em algum lugar ou não? Eu não vou falar não, porque eu sempre falo dessa... Eu já fui exortado, às vezes eu não ouço exortação. Aqueles homens deveriam honrar as Escrituras, mas eles estavam fazendo exatamente o oposto. Então acabou a autoridade deles diante de Deus. Qualquer um que use o nome de Jesus e que não se submeta à autoridade da palavra de Jesus, não é autoridade diante de Deus. Não deve ser respeitado. Deve ser exposto. Aquela prepotente e arrogante autoridade farisaica, bem como a do sumo sacerdote, não valia nada, porque eles estavam fora da palavra. E era o ápice da autoridade. Você consegue ver algumas aplicações para o nosso tempo? Hoje existe um clero dos ungidos de Deus, que nós não devemos tocar. Ungido de Deus com base no quê? Se não for com base na palavra, nós não devemos sequer dar ouvidos. E existem muitos assim. Eles estão dizendo: essa ralé, esse povinho aí. Outra implicação ou aplicação para nós. Muito importante para identificar um homem de Deus. Líderes arrogantes e prepotentes são o oposto do Deus encarnado e humilhado.
O cara começa a bater no peito e dizer, e tem bastante gente assim na mídia então, aliás no YouTube, eu faço, eu aconteço. Começa a se arrogar, não perca tempo. Porque Deus, o único que poderia, se humilha em Cristo. Não perca seu tempo. E tem tantas matizes, tantos líderes de vários segmentos se arrogando em nome de Jesus, não tem nada a ver com ele. Lembrei de um irmão que sempre dizia que nós precisamos nos lembrar de onde nós viemos. E se nós nos lembrarmos de onde nós viemos, a última postura que nós vamos tomar é de arrogância. E aí ele diz assim, é sempre importante que nós preguemos o Evangelho para nós mesmos. O que é o Evangelho? O Evangelho, nós estávamos conversando com os Adoles, nós tivemos uma reunião ontem. O que é o Evangelho? O Gabi lembrou bem, boa notícia, boa nova. Evangelho é boa notícia. Mas por que nós precisamos ouvir uma boa notícia? Porque nós somos uma péssima. Péssima é pouco porque nós somos. Nós somos pecadores desde que nós nascemos. Nós somos formados em iniquidade e concebidos em pecado. Todos nós, nenhum de vocês, a começar por mim, sai disso. Nascendo em pecado, cometemos muitos pecados. Quanto mais velho, mais pecados. E nesse estado estamos separados de Deus. E não adianta vir aqui, fazer alguma coisa, cantar, dar oferta, participar de ministério, ou sei lá o quê, querer fazer como forma de querer compensar a nossa realidade. Nesse estado nós estamos separados de Deus, mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como nós nesse estado. E é um amor que nós não compreendemos, porque o nosso amor é sempre condicional. Mas Deus amou e provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele então vem há 2000 anos, Deus, Jesus, o Cristo encarnado, se faz homem e obedece toda a lei, todos os mandamentos, por amor ao Pai, por amor a nós, e cumpre na cruz a exigência de Deus. E todos aqueles que se reconhecem pecadores, isso só é possível quando o Espírito Santo abre o entendimento. Eu espero que Ele faça isso com você, se você ainda não crê. E que reconhecem que são pecadores pela iluminação do Espírito, creem no que Cristo fez há 2000 anos, morrendo por nós, ressuscitando e nos fazendo morrer, e nos dá uma nova vida na sua ressurreição. Aqueles que creem nessa verdade, creem no Evangelho, esses podem conhecer a Deus. Nós precisamos ouvir do Evangelho para lembrar de onde nós viemos. Sempre que nós lembramos de onde nós viemos, nós dizemos: Senhor, te damos graças pela tua maravilhosa graça e misericórdia. O Senhor nos amou, o Senhor me amou, sendo eu nada. O orgulho para um cristão é inadmissível. Mas às vezes a gente erra. Por isso tem graça e misericórdia, inclusive para esse pecado. Para nós terminarmos, os versículos 50 a 53 do capítulo 7 de João. Nicodemos, um deles, lembra que ele falou: essa ralé aí, tem algum de nós? Tem. Tem esse aí, o Nico. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, lembra quando ele procurou? Lá em João capítulo 3, foi de noite conversar com Jesus. Nós sabemos que o Senhor vem de Deus. O Nicodemos perguntou para aqueles fariseus que estavam dizendo, se arrogando, querendo matar Jesus, e dizendo que só ralé cria nele. O Nicodemos diz: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Bom, eles sabiam que a lei deles não fazia isso, mas eles não estavam, eles não dão bola para a lei.
Eles são hipócritas. Hipócrita é o que Jesus diz, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Hipócrita é isso, diz, mas não faz. E o Nicodemo fala assim, nós vamos condenar alguém sem primeiro ouvi-lo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Bom, o argumento de que ralé, só ralé não, porque Nicodemos está ali perguntando, já foi conversar com ele. E onde Nicodemos vai surgir também? Quando Jesus morre. Por que Nicodemos está lá? A Bíblia não diz. Mas eu creio que ele creu no Evangelho. Mas vamos deixar e Nicodemos era quem? Um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu topo. Mas vamos admitir, a Bíblia não diz que ele creu, eu creio que sim. Deixa esse. Vamos pegar um outro que não era nada, Saulo de Tarso. Esse creu, não é ralé, e creu. Aí eles dizem, vai verificar aí, você vai descobrir que da Galileia não surge profeta. Eles tinham a lei em suas mãos e não sabia que o profeta Jonas vem da Galileia. Então nisso eles também estavam errados. Aliás, eles estavam errados em várias coisas. Não deram uma dentro. Eles se pautavam na religião que eles não cumpriam, distorciam a religião. Por vários interesses, um deles, dinheiro. Jesus fala deles. Os fariseus estavam preocupados com dinheiro. Que coincidência nos nossos dias. Irmãos, o que nós podemos lembrar de aplicações que nós já falamos aqui? Os fariseus negavam a origem de Jesus porque eles não estavam examinando as Escrituras. E nós precisamos, irmãos, examinar as Escrituras. Não dê ouvido a ninguém, a começar por nós aqui. Isso não é discurso, irmãos. Examine o que nós estamos dizendo, se está de acordo com a palavra de Deus. A segunda, irmãos, o reino do nosso rei não é aqui. Então, se nós estamos no reino do nosso rei, não é aqui, o nosso também não é. Nós devemos viver nesse mundo aqui para a glória dele, mas nós não fazemos parte disso aqui, irmãos. Nós somos forasteiros, peregrinos. Nós anelamos aquele reino que ele vai estabelecer um dia. E aí quando a gente olha para isso comparado com essas coisas daqui, e vê a gente perdendo tempo com essas coisas daqui, a gente tem que clamar misericórdia e pedir para o Senhor nos abrir o nosso entendimento. E uma outra aplicação, cuidado com líderes que se arrogam. Irmãos, que nós, pela graça de Deus, tomemos cuidado com a nossa postura. Às vezes, nós, pela graça, tivemos uma compreensão da Escritura que foi pela graça. Então, se foi pela graça, a gente não tem que se achar melhor do que ninguém. Nós erramos. Que o Senhor nos livre para a glória dEle. Que nós, quando lembramos do texto de levar ao morrer de Cristo, tem essa implicação de humilhação, irmão. É Cristo que é o tudo. Amém?